No último fim de semana, a Pastoral da Criança realizou um encontro internacional em Curitiba, no Paraná. A erradicação da pobreza infantil e a prevenção da violência contra as crianças foram os temas principais. E quem traz outras informações para a gente sobre esse assunto é a Maria das Graças Gervásio, ela que é coordenadora da Pastoral da Criança Internacional. Maria, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no TJ Aparecida. Antes da gente falar um pouco sobre esse encontro no fim de semana, explica um pouquinho para a gente como é a atuação da Pastoral da Criança. Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Então, o trabalho da Pastoral da Criança é um trabalho que já tem 40 anos, trabalha basicamente com o processo de evangelizar e também acompanhar diretamente as famílias, né, nas ações de saúde, educação, nutrição, cidadania, e o nosso propósito é exatamente para quê? Principalmente, né, claro que todas as crianças são importantes, mas a nossa área de atuação é desde a gestação até os 6 anos, então, portanto, priorizando aí a primeira infância. Então, nós realizamos visitas, sabemos a realidade das famílias, conversamos com as famílias, e, a partir daí, aquilo que é possível ser resolvido na própria comunidade, com o trabalho realizado pelos líderes, são resolvidos. Se não, passam, né, para os apoios, para as outras instituições na comunidade, ou mesmo no município ou na paróquia. Por quê? Porque o mais importante para a pastoral é formar essa rede de apoio que a família precisa ter para ter todos os seus direitos garantidos, né? Tanto para ela como para seus filhos, suas crianças. Muito boa tarde, Maria das Graças. Obrigada aqui por atender o nosso convite. E a erradicação da pobreza foi um dos temas desse encontro. De que forma que a pastoral tem trabalhado, né, e vai trabalhar ainda mais para conseguir minimizar, pelo menos, essa questão da pobreza? Então, a questão da pobreza, como vocês, né, e todos nós temos conhecimento, além de uma questão social, ela precisa tratar como uma crise que requer atuação urgente de todas as forças, né, sejam governamentais, sejam não governamentais, sejam organizações da igreja. E nós tivemos, como você falou anteriormente, né, com relação ao encontro que nós tivemos no final de semana, uma pessoa da Arigato Internacional, onde ela falava, né, de que a questão da pobreza tem que ser se constitui como uma crise moral que requer ação urgente de cada um de nós. Né? Então, só para você ter uma ideia, de acordo com os dados do Unicef, estima-se que hoje 356 milhões de crianças em todo o mundo vivem em extrema pobreza. Então, essa pessoa que esteve conosco, ela é do Quênia, e ele diz, olha, no Quênia, por exemplo, são 7 milhões de crianças que vivem na pobreza. E no Brasil, não é muito diferente, né? Quase a mesma quantidade, enfrentam as mesmas condições. Então, para ver que a pobreza pode ser a forma mais ingrata, assim, de comprometer as condições e as garantias dos direitos que as crianças têm. Então, daí a gente está preocupado em apresentar alternativas de preferência, acabar, né? Mas se não for possível nesse primeiro momento, pelo menos reduzir. Maria, a violência contra as crianças também foi debatida, né? Hoje em dia, os pais estão mais conscientes com relação a esse assunto? Sim. Hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar mais abertamente essa questão da violência contra a criança, né? E o mais importante é que o material que nós elaboramos, as famílias, elas podem trabalhar dessa forma numa roda de conversa, onde você apresenta a situação que está enfrentando e outras pessoas da sua própria comunidade que conhecem a sua realidade pode ajudar nesse sentido. Inclusive, a oportunidade também de perceber que as famílias agora, elas não querem fazer com suas crianças o que sentiram, por exemplo, o que presenciaram na infância. Então, essa é a grande mudança que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo como uma experiência piloto, né, tem surtido alguns resultados por isso, porque as próprias mães dizem, né, que não, eu não quero fazer com meus filhos muitas coisas que até mesmo eu presenciei, eu vivenciei, e eu quero ter um caráter diferente. Então, com esse material, com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo,
além de poder tratar diretamente de questões que muitas vezes não eram tão explícitas, agora a gente tem condições de tratar diretamente com as famílias e buscar ajuda, né, numa roda de conversa entre pessoas amigas, e se for possível buscar até outros apoios fora da comunidade que são necessários para ajudar a família que está vivendo uma situação como essa. Maria das Graças, queria que então você falasse um pouquinho, né, dessa proposta, e quem está em casa, quem quiser procurar o trabalho da Pastoral da Criança, como fazer, de repente, quem quiser também ajudar nesse trabalho de vocês, como procurar para fazer parte da Pastoral. Nós tivemos no final de semana 2 pessoas, como eu falei, de uma organização internacional que é a Arigatou, né, Arigatou Internacional. É uma instituição de uma rede de religiões que trabalha em prol da criança. E eles estiveram aqui por ter vindo exatamente participar do G20 em Brasília e na sequência chegaram até Curitiba. E o que eles precisavam apresentar? Essa experiência de um trabalho que eles chamam de toolkit, né, que é uma caixa de ferramentas de informações que nós podemos trabalhar com as famílias para desenvolver não só os direitos da criança, mas também as condições em que vivem, né? Tentar mudar um pouco o conceito de violência, mas principalmente tudo isso tendo como base a espiritualidade dos próprios pais, para poder nutrir e fortalecer a espiritualidade das crianças. Então, nesse material tem essa questão da espiritualidade para as famílias, para nutrir e fortalecer a espiritualidade das crianças, para os líderes religiosos, que também é muito importante, porque é um lugar também onde as pessoas chegam, né, e precisam de um suporte, precisam de um apoio. Então, nós temos no nosso site e também no nosso aplicativo esse material muito interessante, muito bonito, que vê a criança de forma integral, né, da forma integral, chamado Espiritualidade na Infância. Então, são vários conteúdos que as próprias famílias ou qualquer outra pessoa pode ler e entender mais a nossa proposta. Maria, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês aí e uma boa semana. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde. Obrigada, Maria. Boa tarde.